O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito reverendíssimo Padre José Allen, prezados irmãos e irmãs. O evangelho de hoje é de Mateus. Foi escrito 70 anos após a morte de Cristo. É o evangelho que, para os que não sabem, o evangelho de Mateus, esse de hoje, que tem um nome. São 4 evangelhos, há evangelistas que chamam de o Sermão da Montanha. Esse é o de hoje, da montanha. Outro evangelho chama de o Sermão da Planície, porque é plano. Outro evangelho é chamado de as Bem-aventuranças. O que muda? Nada, só o título que deram. Mas o Pai Nosso que nós rezamos e o evangelho das Bem-aventuranças é todo o resumo de tudo aquilo que Jesus Cristo quer que nós vivamos. Para quem lê Bíblia, basta relembrar ou lembrar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando São Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu desse todo o meu dinheiro para os pobres, meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, que ele chama de caridade, que vem do latim, caritas, que quer dizer amor, se eu não tiver amor, nada disso me vale, é tempo perdido. No finalzinho, São Paulo diz: o amor, que é a caridade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, eu vou citar mais uma vez Mateus, para aqueles que não conhecem. Mateus era cobrador de impostos, na linguagem bem popular, na sociedade de Jesus Cristo, há 2023 anos atrás. Ele era um dos que fazia parte daquele que o povo judeu odiava, uma classe de corruptos, cobradores de impostos, que o povo não suportava. Mas um homem que Jesus o convidou e tornou-se um discípulo, um seguidor de Cristo, é o que escreveu esse evangelho. Um homem que fez muita maldade, tomar patrimônio do povo, corrupção. Mas quando conheceu Jesus, teve um encontro com Jesus, com suas palavras, mudou de vida. Vamos lá. Olha o que ele começa dizendo sobre Jesus, Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. O vendo não significa que ele viu com os olhos cada pessoa, aqui como eu estou vendo vocês. Ele penetrou no coração de cada povo daquele que estava ali. Gente sofrida, gente pecadora, gente que era rejeitado pelos governantes e pelos ricos e poderosos. Esse é o olhar de Jesus, o homem que olha, porque ele não olha o nosso pecado, ele olha o nosso pedido de perdão. Quando vem pessoas confessar-se comigo pessoalmente,
chora, eu estou muito arrependido do que eu fiz. Eu sempre digo, Deus, Ele não interessa o que você fez. Você pode ter matado, você pode ter cometido estupro, aborto, o que for. Ele não olha para essas coisas. Ele só olha uma coisa, que é o mais importante: o arrependimento, como ele fala lá no livro do profeta Jeremias. Voltai-vos para mim, mudai de vida, e eu vos darei um coração de carne, e vos farei mais branco do que a neve do céu. É isso que ele quer da gente. Então, Jesus olha aquele povo que era rejeitado. E esse evangelho, Mateus escreveu para um povo que estava sendo perseguido, que são os primeiros cristãos da época, anos 70, para os que não sabem. Exatamente o ano em que o general Tito, do Império Romano, destruiu todo o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E que hoje só resta aquela muralha onde os judeus lá vão lamentar-se porque Deus permitiu ser destruído. Segunda grande palavra de Mateus: subiu ao monte. Para os que não sabem, na cultura judaica, ainda hoje é assim, para quem lê Bíblia, eu vou dar umas lembranças. Subiu ao monte. Monte e montanha na Bíblia significa mais perto de Deus. Era assim que o povo judeu interpreta, até hoje. Para quem lê Bíblia, Velho Testamento, Moisés subiu à montanha para falar com Deus, para rezar. É assim que o judeu enxerga. Vocês vão ver que os profetas subiam a montanha. Para quem lê a Bíblia, Jesus sempre subia a montanha. Exemplo, quando ele foi escolher os 12 apóstolos. Subiu sozinho a montanha, passou a noite toda em oração. Quando ele desce a montanha, ou seja, quando ele desce, volta ao normal, estava em oração com Deus, ele escolhe os discípulos, os 12, de tantos, e 72, por exemplo, e aí ele os convida e muda o nome. E aí Jesus diz, bem-aventurados. Primeiro, a palavra bem-aventurado significa bendito, abençoado. Se você vive a justiça, você é bendito. E eu vou te dar uma bênção por você viver a justiça. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não de espírito, diferença. O pobre em espírito é uma pessoa humilde, que não é arrogante, que não é prepotente. Não sei se vocês sabem, a gente aprende no curso de exorcismo. Vou dar um pequeno exemplo no mundo de quem canta. Vamos dar um exemplo com aquela cantora irmã do Sandy Júnior. Júnior não canta nada, a irmã tem voz. Pode ter uma música que não presta, mas tem uma voz igual do pai, tem talento. E a gente usa essa expressão, é igual o pai, né? Filho de peixe é peixinho, a gente fala isso. Quando é que nós nos igualamos ao demônio? Quando nós somos arrogantes, prepotentes e orgulhosos. Para quem lê Bíblia, São Paulo é muito claro, Deus resiste aos soberbos. Um exemplo nós temos o nosso grande inimigo, Satanás. O demônio que foi expulso do paraíso, porque ele queria ser mais do que Deus. É onde vem São Miguel Arcanjo, o nome Miguel, que significa quem como Deus. E ninguém jamais vai ser como Deus. Só lembrando sobre Deus, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, o livro mais famoso, ele diz assim, que Deus é o único ser que do nada fez tudo e fez pela força da palavra. E aí Mateus vai colocando as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, que pregai a paz, viver a paz. Quem prega a discórdia, divisão, quem prega a guerra e vive de guerra, não é uma pessoa de Deus. E com isso, Mateus vai nominando. Todo o evangelho de Jesus Cristo, ele fala de amor, ele fala de justiça, ele fala de fraternidade. Para os que não sabem o que é morrer na cruz. Na época de Jesus Cristo, não era qualquer pessoa que morria na cruz. Para quem já esteve em Roma, vai lembrar que está andando. Roma é totalmente cheia de coisas novas e coisas velhas. Você sai do metrô, que é uma coisa moderna, para quem vai no Coliseu, saiu do metrô, você já viu logo o Coliseu, que é da época do Império Romano. É o novo misturado com o velho. E quando você anda em Roma, você vê muitas pedras com as argolas de aço, que até hoje existe. Quando era uma pessoa normal, ou uma pessoa que podia matar ali mesmo, os romanos, que era o seu estilo de ser, deixavam ali a pessoa acorrentada, morria de fome, morria de sede. Os que eram tidos como perigosos para a sociedade morriam na cruz. E por que Jesus morreu na cruz? Porque ele veio trazer um estilo de vida novo, que era totalmente contraditório ao que se vivia do Império Romano, exploração,
e o que também se vivia o povo de Israel. E Jesus é aquele que não interessou em escrever nada, mas ele deixou sua mensagem. E hoje o Evangelho, ele vem falar sobre isso. É o que Jesus pede no Pai Nosso e ele complementa com as bem-aventuranças. Portanto, vou encerrar, é bom a gente lembrar-se que aqui nós estamos na igreja, estamos reunidos, mas não significa que nós estamos unidos. Porque na hora que eu não perdoo o meu semelhante, na hora que eu não estou em harmonia com o meu semelhante, não significa que eu estou bem com Deus. Logo estou sendo contraditório. Quando Jesus diz assim para nós no Evangelho, vós sois como luz entre as trevas. Quando eu digo eu sou cristão, que a palavra cristão a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos. A palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Nós hoje vivemos uma sociedade que mente, que calunia, que difama, diz o que não é verdade, o que ouvi falar, o que ouvi dizer, comentaram, sem saber a realidade, e com isso a gente peca e peca gravemente. Mateus coloca isso, a justiça. Então, resumindo, o Pai Nosso e o Sermão da Montanha é tudo aquilo que Jesus quer que nós vivamos. Basta ler a Bíblia com atenção e vocês vão ver. Para quem gosta de história de santos, comece a observar a fundação de obras de caridade que os santos deixaram, os que fundaram. Era justiça. Só que muitas vezes nós confundimos em dar uma esmola com fazer caridade. Totalmente inverso. Portanto, todavia, sempre é bom a gente fazer uma revisão de vida. Eu estou vivendo honestamente as bem-aventuranças, exatamente como o Pai Nosso. A gente escuta muito nas confissões. Eu não consigo perdoar. E eu digo, então, para que você veio confessar? Que não é eu que vou te perdoar, é Deus. Eu sou um instrumento dele apenas. Não porque eu sou privilegiado, mas foi a mim que ele escolheu. Então, é bom a gente lembrar que está no Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você quer de Deus o perdão? Perdoe. Jesus é muito claro. Ouvi isso que foi dito. Se não perdoares ao teu irmão, meu Pai que está no céu não vos perdoará. O ignorante bíblico vai dizer, mas quem é que perdoa? Julgue você por você e Deus, não pelos outros. Deus vai cobrar de nós. Então é bom lembrar sempre disso. Tudo que Jesus ensinou está em dois momentos, o Pai Nosso e as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, hoje dita por Mateus, que foi um corrupto, que roubou, que corrompeu as pessoas, mas ao conhecer Jesus, não pessoalmente, mas nas suas palavras, ele teve um encontro com Deus. Hoje nós estamos aqui, é bom a gente lembrar-se disso. Eu vou citar, para terminar a homilia, um grande santo da igreja entre tantos, que era uma pessoa ignorante de uma forma trágica, São Francisco de Sales. Não respeitava ninguém, humilhava os outros, brigava com os outros, mas ao ler o Evangelho de Cristo, esse Evangelho aí, ele tornou-se aquilo que é conhecido na igreja como o santo da doçura, porque ele viu que o verdadeiro santo é aquele que vive o que o Cristo prega. Por isso que Jesus é muito claro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, vírgula, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Vivamos o Pai Nosso no dia a dia, vivamos as bem-aventuranças para chegar à casa do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.